Boa noite, amigos queridos, bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês, vocês que nos acompanham pelo Facebook, amigos queridos do Kardec Houston, do Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, San Antônio, interior do Texas, sul do Texas, de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, o Canadá, Brasil, de norte a sul, amigos do Amapá, Lajeado, Europa, amigos de Lisboa e Madrid, bem-vindos todos a essa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E nos apresentando, eu sou Fernanda Winskovski, que representa os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. Conosco, Jussara Korngold, de New York, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, SEI, cofundadora do Spiritist Group of New York e palestrante, além de autora e tradutora de vários livros. E a nossa convidada dessa live é a nossa muito querida amiga Andréia Reis. Andréia, é uma alegria ter você aqui conosco nessa noite. Fernanda, para mim também. Eu estou muito feliz de estar reencontrando você e a Jussara, e essa grande alegria de falar para tanta gente, né, de tantas partes do mundo. É uma coisa que esse espaço virtual nos proporciona, conectar ainda mais corações ao vivo. Né? Então, eu estou muito feliz de estar falando com você. Vai ser um prazer. É uma alegria, uma honra ter você aqui conosco. A gente sabe que você tem uma agenda cheia, muitos compromissos, mas vai ser ótimo a gente conversar. A Andréia é cirurgiã dentista, professora e pesquisadora do Departamento de Odontologia da USP, em Ribeirão Preto, São Paulo, e palestrante espírita internacional. Mas o mais importante do seu currículo, Andréia, é esse sorriso, é essa alegria, esse amor, essa simpatia. Muito obrigada. E para abrir o nosso encontro de hoje, nós vamos começar com uma prece. Então, vamos unir os nossos corações nesse momento, buscando a sintonia com o plano espiritual, com nossos mentores, com os mentores desses grupos, com os nossos espíritos protetores e os nossos anjos guardiães, agradecendo por essa grande oportunidade de estarmos juntos, estudando a mensagem de Jesus, agradecendo a presença dos amigos queridos que já vieram preparar os nossos corações e mentes, pedindo que ele nos guie nesse trabalho, nos inspire, mas principalmente que envie vibrações de luz para a nossa irmã Andréia Reis, que vai trazer a mensagem de hoje, que essas mensagens e essas lições encontrem em nós solo fértil, um coração aberto e receptivo, e que nossa mente acolha esses ensinamentos para que nós possamos identificar todas as oportunidades para colocar em prática o que aqui aprendemos hoje, porque assim estaremos servindo o Pai, colaborando com aqueles com quem convivemos, mas principalmente que possamos crescer e progredir espiritualmente. Então, que esse seja um momento de muito aprendizado e que essas lições sejam incorporadas na nossa bagagem espiritual, para que possamos trazer luz, assimilando todas as lições aprendidas hoje. Muito obrigada, Pai. Fique conosco, nos conduzindo, nos iluminando e nos inspirando. Que assim seja. Então, nós vamos, essa noite, ter uma sessão de perguntas e respostas, que já foram submetidas pelos grupos de Houston. E a primeira pergunta, Andréia, é essa. O seu trabalho, que conecta saúde e espiritismo, você publicou artigos que envolvem biblioterapia, musicoterapia, arte-terapia, entre outras terapias. E a gente vê os efeitos da musicoterapia nos seus vídeos, né? Porque você canta, cantora lírica. Você publicou um artigo científico reportando uma pesquisa com pacientes tensos,
com ansiedade, estresse, dor e insônia, que envolveu o nosso amigo comum, Haroldo Dutra Dias, em que ele gravava áudios do livro 7 Minutos com Emmanuel para que esses pacientes ouvissem esses áudios. Você pode nos falar sobre esse trabalho e como você teve essa ideia, né? Qual o objetivo dessa pesquisa, os procedimentos que você usou e principalmente os resultados que você conseguiu alcançar? Bom, Fernanda, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela me faz pensar no sentido da pesquisa. Geralmente, quando nós somos ligados à espiritualidade ou a alguma filosofia, nós sempre procuramos estratégias e métodos para trazer provas de que essa filosofia ou que esse conhecimento ele possa estar certo, ele possa funcionar. Mas no caso dessa pesquisa não foi assim. Como eu estava dizendo no começo para vocês antes de começar, o primeiro estudo que eu fiz avaliando o efeito do estresse e da ansiedade em pacientes com problemas odontológicos foi em 1994. Foi o primeiro caso que nós conseguimos uma publicação na área. Então, a gente começou a estudar isso desde a graduação. E quais são os aspectos que a gente estuda? A gente sabe que a tensão, a ansiedade, a gente sabe não, a gente ouve falar que todos esses aspectos psicológicos de estresse e ansiedade, eles afetam a nossa condição sistêmica, nos prejudicando em caráter muscular, em caráter de doenças sistêmicas, como diabetes ou outras. No caso da odontologia, perda de osso, problemas inflamatórios, né, e dificuldade de cicatrização. Então, desde que nós começamos a estudar fatores específicos faciais, né, quando que o estresse, a ansiedade, eles alteravam gravemente em problemas odontológicos de apertamento dental, bruxismo, dores de cabeça, né, otalgias. Desde que nós começamos a pesquisar isso, a gente tinha que o fator emocional era um fator de risco. E isso não foi um resultado nosso. Pesquisas do mundo inteiro já demonstravam que estresse e ansiedade eram perturbadores dessa característica de saúde. Só que era assim, dente é responsável X%, músculo é responsável Y%, alimentação responsável por isso, traumas, problemas sistêmicos e emoção responsável X. Não se sabia exatamente qual era a responsabilidade da emoção, nem nós aqui estamos querendo dar só para a emoção a responsabilidade de questões físicas, anatômicas, traumáticas. E nós começamos a estudar isso e fazer várias propostas de tratamento para essas disfunções faciais, considerando o estresse, a ansiedade e a emoção. Na sequência desse tratamento, nós começamos a juntar outros profissionais, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, para fazer o tratamento o máximo multidisciplinar possível, já que são alterações que têm múltiplas etiologias. Estudamos aparelhos, medicamentos e continuo estudando, já vou chegar onde que a espiritualidade chegou. Em 2000, fazendo ainda essas pesquisas, eu ministrava aula numa universidade em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e chegou uma paciente na clínica com uma faca atravessada aqui na articulação temporomandibular. Era trabalhadora rural e sofreu um acidente, não foi briga, todo mundo pensou que foi acidente. Ela estava com uma faca atravessada. Fez a cirurgia, foi para o centro cirúrgico. Foi um trauma gravíssimo. Me lembro que na época, a gente tem aqui nessa articulação, disco articular, né, que a gente chama de menisco, ligamento, terminação nervosa, vaso sanguíneo. Para substituir parte do disco articular, foi colocado um material semelhante ao papel celofane, que era o que a gente tinha na época. 3 vezes depois, essa paciente estava intacta, sem dor, com um pequeno trauma da cicatrização cirúrgica, mas sem relatar nenhum problema
que a gente começa, pessoas quebram um dente, ou não tem nenhum dente quebrado, chegam com dor de cabeça, e a gente faz investigações imensas e trata com toda essa multidisciplinaridade, e ainda faltam resultados. Bom, nós começamos a investigar essa paciente e perceber que o estilo de vida que ela tinha, embora bastante simples em relação a recursos financeiros, era um estilo de vida bem feliz, uma pessoa bem resolvida, né, e com uma característica de espiritualidade, de desenvolvimento de espiritualidade, muito, muito interessante. E aí, isso nos levou a pensar que essas características da condição emocional, da espiritualidade, poderia ter relação com isso. E quando a gente fala espiritualidade, não tem nada a ver, nesse momento, com o espiritismo ou com espíritos. Quando a gente fala do grau de espiritualidade, que é uma terminologia abordada pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, a Organização Mundial de Saúde demonstra a importância desse aspecto da espiritualidade na saúde, que é a espiritualidade é o grau de contato que o ser humano tem com algo que ele considera divino, superior, que lhe remeta à estrutura da fé, né? Então, isso que é espiritualidade. Você pode praticar, frequentar muitos cultos, né? Você pode ter uma religião e frequentar diferentes cultos, ter um nível de espiritualidade baixíssimo. Você pode não frequentar lugar nenhum e ter um índice de espiritualidade alto. Embora, toda vez que a gente frequente um encontro, uma oração conjunta, seja em qualquer religião, isso é um caminho já demonstrado que facilita muito esse encontro, né, e esse exercício da espiritualidade. Muito bem, continuando, o tempo passou, e eu fiz uma cirurgia uma vez, uma paciente, onde eu tirei um dente dessa paciente, tirei muito osso, tinha uma infecção gigante, Eu tirei muito osso e marquei 3 meses depois para fazer uma cirurgia de enxerto ósseo. Estou falando desses termos, eu não quero deixar muito acadêmico, né, nem cirúrgico a nossa live, mas para explicar como que a espiritualidade pode ter relação com a saúde. Fiz essa cirurgia na paciente, 3 meses depois marquei para fazer um enxerto ósseo. Fui eu que tirei o osso da paciente. Essa paciente voltou com documentações cheia de osso. Aí eu falei, a senhora já fez enxerto em algum lugar? Daí ela falou assim, não. Eu disse, não, mas tem osso, a senhora saiu daqui sem osso e tem osso. E não existia naquele momento nenhum processo científico para formar osso naquele tempo. Eu disse, o que a senhora fez? Ela disse, olha, é o seguinte, na minha cidade tem um padre que a igreja, inclusive, está tentando canonizar, que às 6 horas, ele morreu em 1970 e pouco, mas às 6 horas ele faz a bênção. Então a gente coloca um copo de água, né? A gente sabe bem como é que chama essa água. Fluídica. Eu colocava um copo de água e depois que ele fazia a bênção, eu deixava a água na boca um tempo e imaginava que estava formando o osso. Bom, isso foi um start para a gente começar, senão a gente tem que colocar isso em pesquisa ampla para ver o efeito da espiritualidade. Então, isso, Fernanda, respondendo a questão que foi formulada pelo grupo, dizer como que a gente teve a ideia. Na verdade, a gente não teve uma ideia, a gente não pensou, será que espiritualidade funciona na formação de saúde? A gente começou a receber casos de ver o quanto a espiritualidade funcionava. Então, nós resolvemos colocar isso numa pesquisa sistematizada. Porque enquanto um caso clínico aqui, um caso clínico ali, pode ser até uma coincidência, que a gente sabe que não existe, mas é difícil comprovar. Funciona para um, funciona para outro. E a gente começou na universidade fazer uma série de pesquisas para ver o que influenciava na questão da emoção, porque até aí a gente tinha certeza que a emoção era fator determinante e sobrepungente a uma série de outros fatores que nós considerávamos primordiais. Aí nós fizemos um trabalho com música, para ver se quem ouve música tem um relaxamento melhor, se tinha efeitos, né? Se tinha menos dor de cabeça, menos dor de ouvido, dormia melhor, menores índices de estresse, menores índices de ansiedade. Foi uma pesquisa longa, feito por vários profissionais, por essa mesma equipe multidisciplinar, avaliando todas as áreas para não ter furo com muitos pacientes.
tivemos um resultado X. Aí nós desconfiamos que cantores, que quem canta, ou seja, coloca a vibração em funcionamento, né, além de ouvir, coloca aquela vibração em movimento, e toda vez que você canta e que você se emociona com uma canção, você muda a frequência do seu pensamento. Fizemos análises com cantores e observamos que quem canta tem um efeito ainda maior, né? Aí a gente vê que o rei Davi falou isso, né? Quem canta, seus males espanta, né? Então isso não é novo, não era uma pesquisa nova. E um colega me disse isso, André, quem canta, seus males espanta. Davi já falou isso, não é novo. Aí nós fizemos essa pesquisa com quem tocava o instrumento, e percebemos que tinha mais efeito ainda. Instrumentos de violino, viola, que faz com que o pescoço fique nesse formato, ou seja, tudo para dar disfunções faciais. Então, essa pesquisa, ela veio com décadas. E, estudando Emmanuel, lendo alguns livros de Emmanuel, uma vez discutindo com o Haroldo, que participou da pesquisa, eu estava discutindo com esse Haroldo, você percebeu que tudo em Emmanuel é música? Se a gente conseguir, tudo tem métrica, tem rima, é de uma forma poética, e a gente discutia que se a gente conseguisse, era possível colocar toda a história de Emmanuel, todos os romances de Emmanuel, os estudos dele, dava para a gente colocar numa partitura, virava uma partitura musical. Aí, assim, gente, então vamos juntar isso, porque a gente já sabe que música funciona, que frequência funciona. Será que essa condição intelectual de uma mensagem espiritual e espiritualizante funciona também? Daí, nós fizemos um grupo de pesquisa e o resultado foi devastador. Por quê? Porque nós fizemos essa pesquisa usando medicamento, acupuntura, música, instrumento, relaxamento, psicoterapia. E o mais simples, as pessoas recebiam durante 30 dias uma mensagem por WhatsApp, 7 minutos por semana. E a gente dizia para elas, não precisa prestar atenção, viu? Se não quiser prestar atenção, não precisa ter nenhuma religião. E quais foram os resultados? Isso para te mostrar os métodos, né? A gente recebia os pacientes, fazia entrevista, alguns dos questionários somente psicólogos podiam fazer, a psicóloga fazia o questionário, o acompanhamento antes e durante. E uma coisa interessante, meninas, pessoal, que nós observamos, que foi mais encantador, é que a pesquisa, ela corria analisando outras coisas, analisando laser, tinha o público das mensagens, o público que usava laser para dor, o pessoal que fazia acupuntura, o pessoal que tomava medicamento, o pessoal que tomava floral. E o grupo dos 7 minutos por Emmanuel trazia umas informações um pouco diferentes, que a princípio eu não tinha me dado conta, porque a gente aferia índice de dor. Índice de dor, relaxamento muscular, redução do estresse. As pessoas falavam que aconteceu algumas coisas na vida dela, por exemplo, olha, queria te contar, sabia que meu marido arrumou emprego, meu marido parou de beber, ou eu consegui fazer tal coisa, ia contando coisas da vida cotidiana que, embora a abertura da pesquisa não fosse tão grande para isso, que a gente procurou manter um certo perfil de atendimento em todos os grupos, para que o perfil de atendimento não fosse uma mudança no método, né? A gente começou a notar essa influência do ambiente. Então, quando você toma um medicamento, você espera mais, a menos que você tenha um estudo profundo, você fica esperando que o medicamento faça efeito. Você faz acupuntura, se não tiver uma orientação complementar, você fica esperando que a acupuntura faça efeito. Quando você faz um tratamento educacional, porque Kardec, Leon Denis, Emmanuel, eles afirmam que é na educação do espírito, na evolução, na aquisição do conhecimento, tanto que Kardec era pedagogo, é que está a mudança do caráter. Então, onde está a influência do pensamento na mudança do caráter? No estudo, né, na prática. E aí, Fernanda, Sara, né, amigos, foi aí que a gente teve uma diferença muito grande dos efeitos.
dessa pesquisa de 7 minutos por semana. E a questão que a gente afirma é essa: nós não fomos em busca de tentar provar que a espiritualidade funcionava. A gente queria saber se dados de espiritualidade que os pacientes nos traziam funcionavam. Então, não foi uma pesquisa que teve nenhum caráter que nós estávamos desejando que desse certo, porque o pesquisador deseja. Pode fazer o quê? Eu faço uma pesquisa com implante, eu fico desejando que dê certo, mas a gente tem que ser imparcial. E o grande problema a grande dúvida das pesquisas científicas, dos avaliadores de pesquisas que envolvem espiritualidade, é justamente isso: o quanto o pesquisador foi imparcial na discussão dos resultados, o quanto de precisão houve naquele método. E é difícil, fazer pesquisa com pacientes foi realmente difícil. Então, é por isso que impressionou tanto. E esse artigo ele foi aceito numa revista de seletiva política editorial, sabe? Para essa questão de texto, que deixou a gente muito feliz. Demorou para a gente ter os resultados todos compilados, mas deixou a gente muito feliz. Coisa incrível, viu, André? Deixa eu dar uma boa noite primeiro para você, para para o pessoal que está nos assistindo. É uma alegria muito grande. Eu já conheço você, o quê? Há uns 4 anos, né, André? Que a gente se conheceu a primeira vez, talvez? 2018, eu acho que sim, foi nosso primeiro encontro, 2017, julho de 2017. Mais Nossa, ou menos. que boa memória. Então faz pouco tempo ainda, mas parece que faz muito mais, né? É porque as almas que se amam não se separam, Ju. Não tem jeito. Nossa, não, e quando elas se reencontram é alguma coisa que, assim, impressionante, né? Então, eu uma estou muito alegria feliz de estar aqui hoje com você, de estar aqui com a Fernanda. Tenho visto que vários dos nossos amigos aqui estão acompanhando, Henrique, Annelise, João, já vi várias pessoas aqui do nosso grupinho que estão nos acompanhando. Olha, a Lúcia Moisés está aqui assistindo também. Então, Andréia, mas não vamos, porque a gente quer ouvir você falar, né? Quando você estava aí falando, eu também estava pensando em relação aos resultados que você falou, né? Às vezes as pessoas não estão exatamente nem sabendo o que vai estar esperando, né? E a questão do pensamento, né? Como é que entraria o pensamento nessa situação toda? A gente ouve tanto falar, né, de força, do poder do pensamento positivo. O que você acha que pode estar realmente, se isso estaria realmente contribuindo nesse sentido também? Olha, Jussara, essa questão do pensamento é um assunto que me encanta muito. Então, há muito tempo, eu venho tentando estudar o pensamento, esse efeito do pensamento, em várias filosofias, em vários estudos científicos, e acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu na doutrina espírita, porque foi a abordagem mais significativa que eu vi com relação à definição e à força real de pensamento. Então, quando você me pergunta será que eu tenho noção? Porque quanto mais estudar bastante, não significa saber bastante, né? Porque algumas pessoas me perguntam: nossa, André, mas faz tanto tempo que você estuda o seu pensamento, você deve saber muito. Não. Estudar bastante não significa saber muito, porque é uma coisa que nós sabemos pouco. Então, por mais coisas escritas que tem, é uma coisa que nós sabemos pouco. Por exemplo, você me pergunta, até onde vai a força do pensamento? Não sei dizer. Porque, veja bem, o pensamento ele é mais rápido que a luz. Embora a gente tenha uma fórmula que define a velocidade da luz, quando a gente coloca isso para a gente, o que significa a velocidade da luz? A gente não sabe dizer. Mas um erro grande que a gente observa é o seguinte: nós, às vezes, consideramos o pensamento como um conjunto de condições pessoais, intelectuais, a condição de capacidade intelectual ou de facilidade, inteligência de alguma pessoa em alguma área. E, na verdade, não é isso. O pensamento é a matéria mental que inclui
os nossos pensamentos, né? As nossas ideias, conscientes e inconscientes, e as nossas emoções, conscientes e inconscientes. Mas ele não é só isso. O pensamento, por causa disso, ele tem peso específico, ele tem cheiro, ele tem cor, ele é onda eletromagnética, ele tem frequência e ele é capaz de materializar imagens. E por conta dessa frequência e desse potencial, ele pode atrair pessoas e situações às quais nós nos conectamos. Então, elas podem ser boas e elas podem ser más. Então, quando a gente vê essa definição de pensamento, é difícil de, num conhecimento só, a gente colocar na nossa cabeça, não, entendi o que é pensamento, eu domino essa condição do que é o pensamento. Então, a força, né, essa força do pensamento. Leon Denis, tanto Leon Denis quanto Kardec, eles falam muito dessa questão que eu falei na primeira questão do estudo, da compreensão das situações. Leon Denis, ele fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que, na concepção dele, o pensamento é o objeto primordial de estudo em todos os tempos e todas as situações. Porque é esse conhecimento, é o domínio desse pensamento que é capaz de construir para a gente, edificar as maravilhas ou as misérias da nossa vida aqui, agora, né, e com o tempo. Então, é muito difícil a gente falar o que é a definição de pensamento, é isso. Agora, existe uma visão romântica demais do pensamento. Aquela visão que diz assim, pensa, reflete, medita que você consegue. Não é assim. Não é assim. Se eu quiser, se meu filho quiser passar no vestibular de medicina, se ele ficar sentado, eu vou passar no vestibular, ele não vai passar. Ele precisa se esforçar, ele precisa estudar, ele precisa se preparar, ele precisa fazer os anos anteriores do ensino médio, do ensino fundamental. Agora, o pensamento pode levar ele a construir estratégia do que melhor estudar, o que me falta aqui, o que falta aprender, eu vou demorar mais ou menos para conseguir entrar nesse vestibular, que rotina de estudo eu preciso fazer, eu vou precisar trabalhar junto. Então, o pensamento, junto com a oração, é que nos dá a ação de transformar coisas. Então, essa construção do pensamento, como diz Leon Denis, o pensamento edificando as maravilhas ou as misérias da nossa vida precisa de ação, tanto para a maravilha quanto para a miséria, né? A gente também precisa agir errando para construir, às vezes, as nossas misérias. Então, essa força do pensamento, a descrição da força do pensamento está no Livro dos Espíritos, em Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Kardec. Kardec tem um capítulo que fala da fotografia do pensamento, chamada fotografia do pensamento, né? Que agora a gente chama de formas pensamento, onde ele descreve que as pessoas elas vão pensando em determinadas coisas e aquilo faz uma imagem daquilo que ela pensa, de forma que os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, eles conseguem analisar aquela fotografia do nosso pensamento. É por isso que, às vezes, a gente falando, né, dos encarnados, a gente está diante de alguém que a gente não se sente muito bem, a gente capta as energias do pensamento. Uma coisa muito interessante que eu vi recentemente, às vezes, é a gente que pode estar numa frequência abaixo, por isso que outra pessoa incomoda a gente. Não é sempre, nossa, a gente já pensa, né, nossa, fulano é tão negativo, já sinto uma coisa ruim perto dela. Não, às vezes ela está vibrando alto e a gente não, né? Ju, não sei se eu consegui te responder exatamente o que... Não, foi ótimo, exato. É como você disse, né? Para falar de pensamento, a gente vai falar de outra coisa aqui, né? Sim, entendi. Uhum. E tem aquele livro que nós amamos, nós e muitas pessoas, André, Pensamento e Vida, de Emmanuel, que a gente estava falando outro dia, fantástico. Ele tem um capítulo só sobre saúde. E você, outro dia conversando, você falou uma frase interessante: cuidemos do pensamento, : estudo e ação. Então, como
que a gente pode vigiar os nossos pensamentos e, através dessa vigília, atingir um equilíbrio, ter menos doenças psicossomáticas e atingir um equilíbrio mental, físico e corpo, mente e alma, ou seja, focar no nosso progresso espiritual controlando o pensamento, né? Você falou sobre plasmar, então existe essa conexão. Você quer comentar sobre isso? Olha, Fernanda, esse livro Pensamento e Vida é uma paixão para mim. Ele é uma paixão para mim. E é um livro difícil. Eu tenho percebido o seguinte, eu tinha eu não queria falar muito da minha vida, mas é só falando, só pegando meus exemplos para conseguir explicar para vocês. Eu sou dentista, então eu tinha feito graduação, mestrado, doutorado, e fui fazer o meu pós-doutorado na engenharia de materiais. E quando a gente estudava resinas, né, aqueles materiais, dentes, você viu uma marca que falava assim, olha, esse material vai contrair no sentido da luz, e o dente vai doer, olha, esse não contrai no sentido da luz, olha esse, papapá, esse, aquilo. E aí a gente ficava doido para ver o que o fabricante falava para saber o que ia usar. Quando eu fui fazer lá o meu curso, meu supervisor, eu me lembro perfeitamente, eu devo ter falado uma bobagem para ele gigante. No momento, eu devo ter falado uma besteira muito grande, porque ele falou assim, jovem, deixa eu te explicar uma coisa. Pegou um giz, foi na lousa e fez um desenho do que era a base do material, o primário do material, o átomo. E falou assim, esse átomo, ele comporta assim, 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 faz uma ligação assim, assim, assim. Essa molécula faz uma ligação assim, assim. De forma que ele só reage assim. Ou seja, tudo aquilo que a gente tentava guardar milhares de informações, esquece aquilo que aquilo não funciona, guarda a base. E aí, a partir do momento que faz sentido para você, aquilo fez sentido para mim. E parou de ser um problema, porque cada material novo que surgia, a gente, nossa, e agora? E esse? Ai, e esse? E agora, como é que a gente faz? A questão do vigiar e orar, do pensamento, ele tem que fazer sentido. Essa ideia, ela tem que fazer sentido para você. Porque se ela não fizer sentido, a gente não vigia e a gente não ora. Então, quando o Leon Denis e Kardec fala que a gente tem que nos instruir, quando a gente lê e a gente entende do começo, e a gente vai estudando do começo, a gente vê como que as coisas vão fazendo sentido. Aí faz sentido, você tem condição de vigiar, que faz sentido. Vigiar o pensamento é mais ou menos como fazer regime, né? Se você quer fazer regime para emagrecer só e ficar bonito, você vai fazer aquele regime ali para o casamento, fica magrinho no casamento. Mas não fez sentido para você que a mudança de alimentação é para a sua saúde. Passou o casamento, você queria ficar bonito, colocar aquele vestido, você cai na mesa de doce de novo. E vai ser sempre esse efeito, é a mesma coisa. Você começa a pensar coisas boas, de repente você cai. A gente fala que é queda espiritual, né? Então, nós vivemos num regime de vícios gigante, né? E quais são esses vícios? Vamos pegar uma população e a questão da pandemia, por exemplo. Então, nós estamos nesse momento da pandemia, um momento terrível de dor, de perdas, de dificuldades, de muitas coisas. Quando você entra numa rede social, você vê 80% do público atacando o sistema governamental e 20% atacando esses 80%. Ou seja, o padrão de pensamento é o mesmo, é o ataque. Não importa o lugar, é o ataque. Leon Denis falava uma coisa tão interessante sobre os críticos da época, sobre a obra de Kardec, que ele falava assim, e ele fala assim nesse livro, Problema do Ser. As pessoas, os críticos que criticam a doutrina e a pesquisa realizada por Kardec, o fazem por um costume de criticismo convencional. Não leram a obra, não entenderam a obra. Então, como que eu vou vigiar o pensamento? Quando fizer sentido para mim o que realmente me faz mal.
E aí, o pensamento, como a gente falou, é uma série de emoções inconscientes. E às vezes a gente não domina as emoções, então a gente precisa conhecer isso, conhecer as emoções. E às vezes eu falo, olha, tem que conhecer as emoções. Quem está assistindo pode desanimar, eu não entendo nada de emoção, eu não posso pagar um psiquiatra, eu não posso pagar um psicólogo. Gente, quem pode ter essa ajuda de estudos pagos, né? Recursos pagos, quem não pode, hoje ninguém mais pode negar desconhecimento, porque a internet está aí, os livros estão aí. Então, para a gente vigiar o nosso pensamento, primeiro, essa ideia de que o pensamento afeta a nossa vida tem que fazer sentido para a gente. Porque a hora que a gente descobre o quanto faz mal, a gente fala, opa, não dá, eu tenho que parar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E também tem a questão do momento, né? Do momento. Quantas pessoas próximas a nós não sabíamos o remédio, mas a pessoa não quis tomar o remédio. Então, a questão aí entra uma série de outras questões, né? O quanto é confortável reclamar. É tóxico, mas é confortável, né? Então, a doutrina espírita, ela tem todo um ensino, né, do que a moral pode transformar a gente. Aí, quando você quer seguir outro caminho, o teu próprio pensamento te conduz para outro caminho. Fernanda, é tanta coisa para falar que eu não quero nem fugir do tema. Não sei se eu respondi. Como que a gente vigia? A primeira coisa tem que fazer sentido. Senão a gente não consegue vigiar. Você não consegue fazer uma coisa que não faz sentido para você. Essa metáfora você foi muito boa. Você consegue gostar do namorado que a sua mãe escolheu para você, porque não faz sentido. Né? E deixar uma pessoa que faz mal para você, assim, a gente só deixa uma amizade tóxica, a gente só deixa de frequentar um lugar que faz mal para a gente, quando começa a fazer sentido. Não, entendi, faz mal. E aí tem todo um momento de esforço também, de esforço, que a gente é viciado nas formas antigas. Então, tem um esforço, que é a questão lá da vontade, né? Aí que vem a força do pensamento. É a força de vontade, né? A força do pensamento. Só que essa questão da força de vontade também é uma coisa que eu gosto de colocar, porque eu me coloco no lugar das pessoas que não estão conseguindo alguma coisa, e eu achei todo mundo, né? Quando eu falo me coloco no lugar, dá a sensação até que eu já consegui. Não, a gente está tentando. No Livro dos Espíritos diz que uma das funções dos espíritos superiores é nos ajudar. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, eles não vão interferir. Mas quando tiver duro, que você vê que a tua vontade não está conseguindo, mas você já entendeu que você tem que mudar o caminho, você não tá conseguindo, você ora ação. Você ora e você pede ajuda e proteção. E imediatamente, quando você pede ajuda, a esfera do seu pensamento, o magnetismo do seu pensamento se liga, lembra que a gente atrai situações e pessoas, vamos colocar pessoas, amigos espirituais, encarnados ou desencarnados. Então, a oração é o passo número 1 para a gente mudar o pensamento, para a gente fortalecer o desejo. E usar recursos. Eu uso uns recursos bem estranhos, por exemplo. Eu coloco lá em cima do meu computador, no meu trabalho, eu coloquei assim, não falar mal de ninguém, né? Só que ficou chato, né? Porque assim, entrava uma pessoa, você está fazendo um teste, você deve falar muito mal dos outros. Eu vi que não estava pegando bem, eu escrevi assim, não tem quedas espirituais, né? Que eu já sei. Porque assim, o peso, não vou fazer isso não. Porque queda espiritual, cair a frequência, gente, dá trabalho para elevar a frequência. Dá trabalho. É igualzinho regime mesmo. Você perdeu 5 quilos, você vai comer um brigadeiro? E saber que tem que andar 8 quilômetros para perder esse brigadeiro, né? Então, eu ponho bilhete para mim mesmo. Falei para o meu filho, João, toda vez que a mamãe fizer uma coisa que você está percebendo que não é legal, você faz assim para mim.
Aí, se eu começo a reclamar, se eu fico brava, ele faz assim para mim. Então, já são artifícios que a gente vai, cada um faz uma... Incrível, né? Mas eu sei que você tem uma história interessante para contar aqui para todos nós, que é a história da biblioterapia. Então, parece que, pelo que a gente já conversou aqui por trás dos bastidores, né, foi um psiquiatra que receitou para você essa biblioterapia, terapia do livro espírita, lendo o livro do Emmanuel, em vez de tomar remédio. Conta para a gente, então, Andréia, como é que foi isso? Ai, gente, isso foi muito engraçado. Foi uma fase da minha vida que eu estava estressadíssima. Eu trabalhava muito, e trabalhava por opção, mas muito, assim, 18 horas por dia. E comecei a ficar, eu queria fazer os vícios, né, os exageros. Tudo que é exagerado é errado. E eu comecei a ficar triste, né? Uma sobrecarga grande, uma sobrecarga emocional, eu comecei a ficar triste. E um médico que trabalhava comigo, eu falei para ele, olha, eu tô triste. O que eu faço, né? Minha vida tá estranha, tá dando tudo certo no meu trabalho, na minha família, mas eu tô triste. Eu disse, Andréia, vou te indicar um médico que vai mudar a sua vida. Eu disse, ótimo. Você vai lá em São Paulo, um psiquiatra vai te dar um remédio. Eu disse, nossa, remédio? Mas vai mudar a sua vida. Na tua idade, todo mundo toma remédio, né? E ele me convenceu tudo. Uma médica maravilhosa, fez uma consulta sensacional, me deu 3 remédios. E o médico garantiu que eu seria outra pessoa. Dito e feito, uma semana depois eu não lembrava nem meu CPF. Aí eu liguei para ele e disse, mas você falou que eu seria outra pessoa, eu não lembro nem meu CPF mais. Eu disse, não, calma, é assim mesmo, você precisa ajustar o remédio. Só que não dava para ir para São Paulo, eu estava em Ribeirão. Eu disse, vou procurar um médico aqui mesmo. E cheguei já com pressa, porque eu tinha que atender 18 horas por dia, atendia, dava aula. E o médico falou assim, olha, não, acho que você não tem que tomar remédio, você tem que estudar. A hora que ele falou que eu tinha que estudar, eu entrei em parafuso, assim, gente, mas eu já trabalho 18 horas por dia, estou aqui para... Eu queria uma pílula mágica, né? Porque eu queria continuar no meu esquema de pensamento, no meu esquema de vida e que não mudasse nada. Senão eu vou te indicar umas obras de arte. Ele me disse que eram livros espíritas. Gente, já conheci o Chico Xavier. Então, na verdade, eu não conheci o espiritismo através disso, né? Porque já conheci o Chico, mas eu não era espírita. Não fazia sentido ainda para mim. Aí eu li as obras. Eu sou bem obediente. Quando eu li as obras, mudou em mim um estado emocional. Foi como se eu fizesse terapia 5 anos. Hoje a gente sabe tal a completude da obra. Foram 5 romances do Emmanuel, né? Então, 5 romances do Emmanuel, eles são de uma profundidade assim que dá para a gente estudar 1 ano, 2, 3 anos cada um dos livros. Então, realmente foi uma terapia sensacional. E ele pediu que eu lesse 5. Ele não me falou em espiritismo, ele não falou em livro espírita, ele me passou 5 obras de arte, que eram 5 obras do Chico, né, psicografados por Emmanuel. Eu senti em mim o efeito dessa terapia. É incrível, né, André? Porque agora que você falou, isso é uma coisa que a gente costuma até algumas obras do Emmanuel realmente indicar para as pessoas lerem, porque a gente sente que é uma terapia. Só agora que você estava falando dos romances, se a gente pensar na nossa visão espírita, no nosso entendimento, né? Obviamente das outras encarnações, quando você lê esses romances que te reportam a épocas, né, passadas, que são épocas que têm uma ressonância no nosso espírito imortal, né? Então ela vai lá e faz um tratamento até de terapia de vida passada na gente, não é só do que você está lendo agora, né? Porque realmente aquilo, acho que desperta em você, ainda que num nível subconsciente, né, vivências parecidas, a época que te é familiar, então isso vai cuidando do teu espírito num nível de profundidade impressionante. Deixa eu passar aqui para a Fê, porque a gente fica raciocinando mas você sobre sabe, Emmanuel. essa questão dos romances é de uma riqueza tão grande, mas Paulo Estevam é uma obra-prima. É uma obra-prima. E os livros lidos, conectados, como ele me receitou, algum daqueles personagens você foi em um momento, ou mais de um,
porque são muitas vidas, né? Então, você vê o desfecho, é como se você assistisse a sua própria vida. E você vê o desfecho fora do mergulho que você está lá dentro de você, que você não consegue fazer sentido. Então, você lê a tua vida, em algum momento, a tua vida está ali. Porque a riqueza é tão grande, são muitas histórias. Então, você se vê, você fala, gente, eu estou aqui nesse comportamento, eu estou aqui, e não tem outro caminho, é assim que vai acontecer, é melhor eu reprogramar meu pensamento. O livro, ele tem um efeito, o aprender e a leitura tem um efeito no ser humano que é transformador. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que, se a gente ler uma página por dia, a nossa pele fica melhor, o cabelo fica melhor, porque vai implantando aquela transformação vagarosa do ser humano, mas definitiva e profunda. Então, realmente, eu achei ótimo essa de você ter sido receitada leitura de romance de Emmanuel, porque teve um efeito melhor que remédio, com todo respeito aos... Então, é lógico que a gente não diz, em todos esses tratamentos, a gente nunca indica a retirada de um medicamento, a retirada de um tratamento, porque a ciência ela é uma bênção divina também. Então, todos os tratamentos proporcionados pela ciência, eles são uma bênção divina, só que às vezes eles não são suficientes. E eles podem ser, eu não vou dizer que eles são complementares, eles são necessários. Eu vejo assim, o remédio age no seu corpo, né? Sim. É um efeito físico. Agora, o livro, ele tem um efeito espiritual. E aí, a partir do momento, Fernanda, que a gente sabe que nós não somos só corpo físico, não adianta tratar só corpo físico. Exatamente. Né? Então, é como uma parede que está mofada, né? E você vai lá e pinta. Uma semana ela vai ficar boa, mas você tem que tirar lá o mofo, né? A causa. Então, o Evangelho é aquilo que vai trazer a cura do espírito, que é para sempre e é profunda. As outras curas, elas atingem um nível superficial e temporário. Então, isso está bem claro. Mas aqui a próxima pergunta, que interessante. Você trabalha no meio acadêmico, né? Então, no meio acadêmico, o método de pesquisa é muito rigoroso. Você tem que fazer o experimento, depois você tem que documentar. Então, tem todo um procedimento do método que você usa e documentar tudo que você usou, como a gente falou anteriormente. O objetivo do experimento, depois o procedimento e depois documentar os resultados. Então, esse processo é um processo rigoroso, o registro dessas descobertas e dessas experiências. Então, o que você acha do método de pesquisa do Allan Kardec, como acadêmico? O critério que ele usou para aprovar uma verdade, né? Vamos dizer, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Como que ele era rigoroso, como que ele era uma pessoa minuciosa, detalhista e focada. E para incluir uma pergunta, que a gente conversou sobre isso. É uma coisa, assim, precisava mesmo, para fazer o trabalho que ele fez, ele não era uma pessoa comum, ele era um super pesquisador, ele tinha muito conhecimento em muitas áreas, porque não é uma pesquisa comum. Quando a pesquisa ela não é feita, solidificada sobre métodos precisos, ela é refutada, ela não dura. Que não é o caso do que acontece com a obra, né, de Kardec. Cada vez mais ela é comprovada por recursos científicos que a gente tem agora e que ele não tinha na época. Então, foi necessário uma inteligência, uma capacidade intelectual muito diferenciada, um amor e uma dedicação incrível, porque o que ele fazia, gente? Ele fazia pergunta muitas vezes, em muitos lugares diferentes, perguntas profundas que não dava para inventar, para que ele pudesse considerar fatores de inclusão e de exclusão, por exemplo, o que era mistificação, o que não era.
em vários lugares diferentes, com várias pessoas diferentes, fazia pergunta de forma diferente. E, gente, onde as pessoas não tinham a menor condição de se comunicar, porque não tinha WhatsApp. Então, não tem como ter furo. Por exemplo, como é que você vai ter um furo numa pesquisa de uma pessoa que fala uma coisa aqui de manhã e outra pessoa fala à tarde a mesma coisa, 50 quilômetros de distância, sem telefone, sem... Não tem como. Então, ele fez milhares de comparações, até que ele pudesse concluir que aquilo era possível. Então, tanto que Kardec, a história dele mostra que ele duvidava, né? Ele sempre duvidou da questão. E tinha que ser mesmo uma pessoa que duvidasse, porque se ele não duvidasse dessa questão dos espíritos, das manifestações, se ele não duvidasse, ele seria tendencioso. E as perguntas, elas estão de uma inteligência. Você olha as perguntas que ele fez, você fala, não, gente, esse homem não acreditava nisso. Então, foi de um rigor científico. E quanto mais a ciência se aprofunda, mais ela comprova esse rigor científico. E uma outra coisa muito interessante de Kardec, a gente tem uma vontade de publicar logo, né? Gente, não dá para dizer que não, porque a própria academia cobra, e sempre cobrou, as publicações, os achados, as invenções. Ele não teve pressa, ele ficou anos fazendo esse levantamento. Então, o rigor de Kardec é um rigor invejável. Tinha que ser mesmo uma pessoa de um nível intelectual muito acima. É uma coisa... É por isso que muitos acadêmicos, quanto maior o academicismo de uma pessoa, quando ela se dedica a estudar Kardec, aí ela não volta mesmo, porque ela percebe o tanto que foi rigoroso, o tanto que não tem furo, quão foi inteligente. Muito bom, Andréa. Agora eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, porque você mesmo disse, né, com todo esse teu trabalho, com todo o envolvimento, a pesquisa, então você comentou uma vez que se gasta a respeito da energia que você gasta para escrever um artigo científico, e aí fazendo uma comparação com o que seria uma carta psicografada, né? Quando nós pensamos a respeito disso, Chico Xavier chegava a escrever até 1000 páginas por noite, né, na psicografia, né? Como é que a gente pode, de uma certa forma, agradecer esse espírito, entender o que é esse dispêndio de energia? O que você podia falar para a gente sobre isso? Olha, Monteiro Lobato fez uma observação sobre Chico. Não foi bem com essas palavras, mas o que a gente entende do discurso dele é assim, olha, gente, é bom mesmo que sejam espíritos que orientem o Chico, porque se ele sozinho foi capaz, por ele, de escrever tudo o que ele fez, ele merece todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, né? Gente, não tem como, não tem expressão para o Chico. Então, como eu tinha dito para vocês, que antes de conhecer a obra, o respeito, a obra literária do Chico, o respeito por ele, todo mundo respeita o Chico, todo mundo que conhece história, né, que vê a obra que ele fez, a caridade ali física, a caridade do socorro pessoal, do acolhimento, do abraço, da alimentação, do exemplo vivo, não tem como, não tem. Ele realmente era um missionário, uma pessoa muitíssimo diferente da gente. E quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente tem que ter uma dedicação física e intelectual de concentração muito grande. Os nossos trabalhinhos, nossas coisas simples, que não chega nem aos pés do que ele fez. Quando você observa uma das obras que Chico fez com a riqueza, porque, gente, o estudo é incansável. É o que eu estava falando do Paulo Estevam, uma obra, é um estudo gigantesco, com dados históricos, e era uma pessoa que não se dedicava exclusivamente a isso, né? Ele tirava os horários de descanso físico dele para fazer isso. Não tem palavra para agradecer, não tem palavra. E
ele conseguia, através do pensamento, de uma conduta moral, do bem, da prece e do amor. Porque se a prece, se a oração é o caminho, o amor é a cura final, é a conexão direta com o mundo espiritual superior, é o amor, é amar. Como ele fazia esses exercícios, só ele mesmo, para ser capaz de ter uma produção dessas. A gente tem uma coisa na academia que chama currículo Lattes, né? E às vezes a gente está preenchendo os alunos, ai, prof, eles chamam, gente, tem que preencher o currículo Lattes, você não reclama, não. Porque você tem um artigo, 2, 3, 10. Chico tinha 412 livros publicados, conta quantos são os capítulos, mais 75 mil cartas. Pensa o que é isso, né? Então, é uma coisa sobrenatural, palavra é uma coisa humana, Então, não tem palavra, não tem característica humana para... Não tem, gente, não tem o que dizer. E é só uma pessoa com num nível espiritual muito diferente mesmo para conseguir. Daquela questão, lembra que a gente falou assim, o que é a força do pensamento? A gente não consegue conceber? Quanto mais você estuda, menos você consegue conceber. Quanto mais você estuda a obra do Chico, menos você consegue conceber essa capacidade amorosa que ele tinha, dessa contribuição indizível. Eu costumo dizer que a gente deve levar ainda mais uns 200, 300 anos para entender quem foi Chico Xavier. Muita grandeza, né? Muita grandeza. Talvez quando a gente crescer um pouco e nesse entendimento do amor, como você está colocando, nós vamos poder olhar para trás e dizer, meu Deus, naquela época viveu um homem que já sabia amar dessa forma, né? Então, uma grandeza. Então, aí o gancho com a próxima pergunta, que é sobre o amor. Quando a gente opta pelo amor, você tem alguma consideração sobre o que acontece com o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual? Se tem pesquisa, se tem considerações, quando nós optamos por uma vida de amor, direcionada para o amor, com atitude de amor? Quais são os efeitos? Olha, Fernanda, fazer uma pesquisa sobre amor, a quantidade de amor, não está nos planos. A gente tem planos para isso, porque a gente tem equipamentos que conseguem aferir as áreas do cérebro para a gente ver as emoções, né? Ainda não temos. Mas eu tenho algumas observações pessoais. Quando todos os meios de trabalho têm problemas. Na academia, no serviço público, nas grandes empresas, onde existe relacionamento humano, existe problemas. Quando nós fizemos esse estudo do Emmanuel, 7 minutos com Emmanuel, que o grupo era um grupo grande, um grupo de 12 pesquisadores, alunos, professores, né? Quando a gente começou a fazer e as pessoas começaram a melhorar, todos os pesquisadores também ouviram, né? Fizeram a terapia. A gente começou a sentir uma questão, uma sinergia muito diferente entre a gente. Um amor, eu não tenho outra palavra, mas um amor. Então, a gente se ama, mas a gente se ama tão profundamente que quando você fala, né? Essa pesquisa que você fez, não, na verdade, é um grupo que fez, e a gente se ama tanto, 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 que dá para a gente sentir na gente essa saudade de amor, essa questão do amor. Eu tenho uma colega, a gente falou dos vários tipos de pesquisa, ela se chama Elisa, ela estudou comigo, ela fez a graduação comigo em odontologia. E ela faz pintura mediúnica. Ela desenvolveu esse mesmo trabalho que nós fizemos com as mensagens de Emmanuel, fazendo pinturas.
pinturas mediúnicas, entregava no Hospital do Câncer, entregava para os pacientes e analisava o efeito. E conforme ela conta a pesquisa que ela fez, ela escreveu até um livro sobre isso. Você olha para ela e fala assim, Elisa, você ama essas pessoas, esses pacientes, tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente perde a noção do que está fazendo efeito, se é a mensagem de Emmanuel, se é a pintura, se é o amor, porque é uma prática que só cresce. É uma prática que só cresce. Então, por exemplo, eu, meu marido, meu filho, já falei isso várias vezes, né? A gente fala muito eu te amo. A gente fala tanto eu te amo, tanto. Ô, gente, que assim, se a gente estiver mentindo, depois de um ano, a gente já falou mais de 600 vezes. Lembra aquela história de que uma mentira, quando ela é muito repetida, ela começa a ser verdade? Então, quando você fala, eu te amo, né? Então, Fernanda, Ju, eu amo vocês, eu amo. Você sente do teu coração sair uma coisa diferente, né? O coração vibra uma sensação totalmente diferente. Então, você lembra na vida do Cristo, você lembra nas obras do Chico, é uma modificação muito grande. E aí você acaba mudando os procedimentos da sua vida, porque você ama. É inexplicável. E é um exercício. Amar, lembra quando eu falei do pensamento é um exercício, igual regime? Amar também é exercício. O Emmanuel fala da caridade, né? Longe da caridade não há salvação. Para você fazer caridade, você tem que amar. Gente, Kardec teve que amar muito, porque o que ele fez para a gente foi uma caridade. Chico e todos esses missionários, a Madre Teresa, a história desse padre que eu contei para vocês, eles foram missionários que amaram tanto que esse sentimento do amor, ele é capaz de transformar essa energia do pensamento e fazer fotografias de uma beleza, de um perfume. Lembra que quando o Chico passava tinha perfume de rosas? Às vezes ele deixava perfume de rosas, né? Entregava uma carta com perfume de rosas. O pensamento dele tinha perfume, né? É o amor. Então, é uma emoção indescritível, e aí a gente tem que treinar. O ódio, ele é amor que ficou doente. Então, quando você fala assim, eu não amo, eu odeio, você acha que o ódio é o contrário do amor? O ódio não é o contrário do amor. O ódio é o amor que ficou doente. Então, mantém firme naquele amor, sabe? Outro dia, uma telespectadora perguntou, mas é que assim, eu continuo amando meu namorado, mas ele não me ama mais, e aí eu sofro, e aí você quer desenvolver raiva e ódio para mudar a sensação, e aí que te faz mal, né? Vingança. Né? Ama. No livro Paulo Estevam, a mensagem de Abigail, Paulo, ama, trabalha, perdoa e espera. E foi essa, né, a ideia para a mudança do Saulo em Paulo. Primeira coisa, ama, depois trabalha, perdoa e mantenha a tua fé. Por que perdoar, né? Perdoar para que você continue fazendo exercício do amor. Como nós estamos encarnados, embora a gente consiga sentir várias emoções ao mesmo tempo, toda vez que a gente fica conflitando emoções, a gente entra em parafuso e o pensamento começa a fazer mal para a gente. Então, como é que você pode ter desejo de vingança e amar? Se você sabe que é o amor que cura, o desejo da vingança não cabe. Mas eu ainda quero que fulano se dane. Vai pensando nele cada vez menos. Daí essa moça que diz, mas eu ainda amo meu namorado. Então faz o seguinte, fala para ele, fulano, eu te amo. Ele falou assim, mas ele vai me falar, não, mas eu não te amo mais. Então você fala para ele, o problema é seu, que você me ama. Eu te amo. Né? E tendo essa aceitação de amor, transformando tudo em coisas amorosas, partindo do princípio que tudo é bom. Vou contar uma última história minha, para não tomar o tempo, que quando eu estava na graduação, antes de fazer odontologia, eu comecei a estudar economia.
E tinha um professor na faculdade de economia que todo mundo dizia que era o monstro da Lagoa Negra, todo mundo tinha medo dele. Como eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha um trabalho para entregar para ele, e eles falaram assim, olha, você vai lá entregar o negócio, porque o rapaz era bravo. E aí eu fui visitá-lo, levar na casa dele naquela época. E ele estava numa situação muito divertida com o filho dele. Aí eu assim, gente, esse cara não deve ser tão ruim assim, né? E eu comecei a olhá-lo de uma outra maneira. Gente, a configuração da minha relação com essa pessoa a vida toda foi totalmente diferente de tudo que eu tinha ouvido sobre ele. Então, depende de um ponto de configuração que você muda, que não é fácil, mas a gente tem que se exercitar. Leandro, não sei se eu... Olha, vocês trouxeram perguntas difíceis. Então, eu estou falando do fundo do meu coração, da minha experiência, mas são perguntas difíceis. Mas quando você vê a lição que Jesus deu na cruz, qual foi? Do perdão. Só do perdão? Não, de amor, tem que amar demais. Olha, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu amo meu irmão. Você lembra quando a gente era criança, que você via o vizinho, ia bater no... Eu lembro de uma amiguinha que eu tinha, que era minha vizinha, que a mãe dela queria dar uma surra nela, a irmã pegava e saía correndo com ela. Então, Jesus, nossos irmãos, não, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Então, é a lição do perdão e do amor. É a lição dele. Quando isso fizer sentido para a gente coloca ela na nossa vida. Enquanto não fizer sentido para a gente volta, até fazer sentido, até as lições fazerem sentido. Então, vamos fazer uma perguntinha fácil agora? Vamos falar sobre materialismo? Vamos. Então, quer dizer que a Fernanda também trouxe aqui para a gente essa pergunta que ela me falou, que você costuma dizer que o materialismo está acabando. Não. Então, vamos explorar um pouco esse pensamento, que, aliás, é uma coisa que as pessoas hoje têm falado até com a pandemia, né? O pessoal vai mudar, o mundo vai mudar, o materialismo... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, olha, Andréa, a gente só faz pergunta difícil para mulher inteligente, que nem você, entendeu? Então, e você está se saindo com a maior maestria. Os queridos que estão em casa, que estão nos acompanhando, que não desculpe, mas olha, aqui, juntando aqui tem muita massa cinzenta, vai? E pouca modéstia, mas tudo bem. Vocês são maravilhosos. Ju, olha, eu te amo também, viu? Mas eu te amo profundamente. Te amo profundamente. Olha, essa questão do materialismo é assim. Eu sou professora de materiais. A gente dá aula de propriedades, vê se tem algo mais material do que isso. Propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas dos materiais, dos implantes, né? Então, a gente analisa o efeito do material no corpo físico. E quando a gente coloca um componente, um implante, uma restauração, seja na coluna, em qualquer parte do corpo. Bom, e quando você estuda a matéria, você vai estudando as funções da matéria, as propriedades da matéria, e você vai até a caracterização mais infinitesimal da matéria, você vê que ela não é mais matéria, ela já é onda. Porque quando você vai degradando até as partículas subatômicas, horas elas se comportam como matéria e horas elas se comportam como onda. Então, nos estudos mais profundos da física e nos modelos matemáticos, nós estamos conformados numa ilusão que dá a sensação que a gente é sólido, mas a gente não é, a gente é energia. A própria fórmula da relatividade, ela diz que energia, desculpa falar esse termo técnico, energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado, essa aceleração é a velocidade da luz, ou seja, qualquer massa que é submetida a essa aceleração é energia. Então, esse copo de água, você, Ju,
Se a gente for agitado, né? Você e a Fernanda, agitados na velocidade da luz ao quadrado, nós viramos energia, a mesma coisa. Então, nós somos a mesma coisa condensados de forma diferente. E essa condensação, se a gente for lá no mais remoto, essa condensação se dá pelo pensamento. Por exemplo, não tem esse controle do ar-condicionado, ele não existe na natureza. Mas os elementos o qual compõem existem na natureza. E o pensamento do homem, com as mais íntimas inspirações, fez com que ele chegasse aqui. Mas se eu pegar esse controle e agitar na velocidade da luz ao quadrado, ele e eu somos a mesma coisa. Nossa, o que eu tenho de diferente? O que eu tenho de diferente desse controle? Espírito. Matéria mental. Isso eu tenho. Agora, a minha unha, o meu cabelo, o que é material, é tudo a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala que o materialismo, ele está condenado a acabar por falta de matéria. Porque quanto mais a gente aprofunda o conhecimento científico do conhecimento da matéria, mais a gente compreende o quanto a matéria é uma condensação ilusória. Se bem que isso vem de resultados de estudos muito profundos, mas quando a gente diz, né, o materialismo vai acabar, gente, para a humanidade, para Deus é um segundo. Para a humanidade leva tempo. A mudança de paradigma leva tempo. Leva muito tempo. E a gente não deve se revoltar com a demora da mudança de paradigma. Se a gente já tem, qualquer pessoa que já tenha uma ideia que o conforte, né, eu encontrei na doutrina espírita uma coisa que me consolou muito, porque me trouxeram respostas que faziam sentido para mim. E às vezes a gente vê alguém que você ama muito e que você pensa assim, nossa, isso podia fazer sentido para ela, mas ela não quer, não se interessa, não acredita. Vai chegar o momento certo em que vai fazer sentido, né? Porque esse materialismo, quando fizer sentido para todo mundo, que tudo é energia, há uma mudança de paradigma. Na filosofia espírita, ou seja, qualquer filosofia, quando faz sentido, há mudança de paradigma. Mas a mudança de paradigma ela é demorada, porque cada um está numa situação. É a mesma coisa nos nossos amigos espirituais. A gente tem infinitas escalas de elevação espiritual. E cabe ao que está mais tranquilo ter paciência e ajudar o outro a chegar. Já pensou se nossos amigos superiores não tivessem paciência com a gente? O que ia ser? Né? Então, a gente tem que ter paciência nessa questão da mudança de paradigma. Para que todos nós estamos a caminho da luz. Todos nós. Todos nós. Nós não somos privilegiados. Não existe religião nem filosofia privilegiada. Se existisse alguém privilegiado, Deus não seria infinita bondade, porque ele teria um grupo privilegiado, né? Então, não existe privilégios embaixo dos olhos e da bondade de Deus. Existem caminhos e livre-arbítrio. Respondi, Ju, sobre até o que eu penso da matéria. Deu para entender, sim. E o caminho só nós podemos percorrer, ele está disponibilizado, mas só nós podemos. André, então... Fernanda, agora... nós podemos percorrer, e uma coisa muito interessante, o que nós podemos fazer, por exemplo, o que os grandes bandeirantes fizeram, né? Chico foi um grande bandeirante, ele abriu uma picada para a gente, com o que ele era capaz e deixou para a gente. E a gente, o que a gente pode fazer? Se o nosso caminho foi aliviado, se a gente sente esse alívio, se o nosso caminho foi aliviado, o que a gente pode fazer? Olha, vocês me colocaram para estudar para chuchu, para fazer essa live. Vocês foram caridosos comigo, vocês me colocaram para estudar. Vocês estão organizando essa live para milhares de pessoas. Se uma pessoa, depois dessa live, só uma,
aproveitar uma palavra e tiver uma mudança, todas as pessoas que estão em volta dessa única pessoa vão sofrer essa influência. Então, essas ações não dá para calcular. Elas se espalham muito. Esse pequeno desejo, ele se espalha muito. Então, isso é uma ação. Isso é uma ação infindável. Andréia, agora, para a gente fechar, eu queria que você falasse sobre o ponto de vista espiritual, o que é a doença e o que é a dor. A gente conversou sobre isso e você trabalha com a dor, né? Então, se você puder fazer suas considerações, fechar assim, obrigada. Olha, o que é a mudança de paradigma, né? O que é a mudança de paradigma? Dor, para mim, são falsos. Problema, castigo, a ideia que eu tive, desleixo, azar, isso era dor para mim. Leon Denis mudou minha visão da dor. Ele mudou a minha visão da dor. Porque nesse último capítulo desse livro, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a tradução, o livro em francês era só O Problema do Ser e do Destino. Foi na tradução em português que colocaram o problema da dor. Mas, na verdade, onde ele discute a dor, esse capítulo ele aborda as potências da alma. E a dor é o seguinte, por exemplo, ele mostra o grande caráter abençoado da dor. Você tem um relacionamento nocivo. Você sofre, 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 sofre. Para que é essa dor de sofrer? Precisa sair. Precisa sair. Você está num caminho ruim, você sofre, sofre, sofre. Para que é essa dor? Para você sair do caminho. Você tem uma dor de dente, por que você sofre? Porque você tem que ir lá e tirar o foco infeccioso. Você come doce, 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 começa a ter diabetes, começa a passar mal. O mal é para avisar, você está acabando com o instrumento de evolução espiritual que você tem, porque o nosso corpo é nosso instrumento de evolução espiritual. Então, a dor é a bênção, a maior bênção de vida, seja ela emocional, seja ela física. E aí, vocês podem perguntar, não, mas espera aí, e a dor da pessoa que já vem com um problema? Existe um livro, né, que conta a história de um suicida, que é um cavaleiro que não conseguiu superar uma paixão amorosa, ele se suicida, se jogando nas pedras. Ele volta 8 vezes, e por 8 encarnações ele tem ataques epiléticos, e os ataques epiléticos eram as recordações dos efeitos ruins que ele tinha feito, né? Então, às vezes, você vê grandes inteligências que vêm com limitações intelectuais, porque, às vezes, aquela inteligência não usou para o bem. É lógico que não só isso, né? Nem todas as histórias são assim. Mas, às vezes, você vai usar essa sua grande inteligência para uma coisa que não dá certo. E na vida da gente, quantas vezes a gente já não observa isso? Passaram-se 10 anos, nossa, aquilo que na época eu sofri muito, foi uma bênção. Olha, se não tivesse me acontecido isso, eu não teria mudado o rumo. Então, a dor, do ponto de vista do nosso crescimento espiritual, é o aviso de Deus quando a gente insiste em não escutar. A gente tem muitos caminhos para não doer. Eu vi uma historinha tão interessante, não sei se foi você que me mandou, Fernanda, que numa sessão, numa reunião, no Grupo Espírita da Prece, onde estavam o Chico e o Jerônimo Mendonça, uma senhora chegou para o Jerônimo e falou assim, Jerônimo, estou completamente apaixonada pelo meu vizinho, mas o meu vizinho é casado e eu já me insinuei, você acha que eu tenho que fazer outra coisa? Daí o Jerônimo falou, eu vou perguntar para o Chico, né, que ele vai saber ajudar a gente. Quando o Chico terminou e se aproximou, Jerônimo falou assim, Chico, nossa irmã aqui está dizendo que ela está muito tentada a colher uma flor no jardim da vizinha. E aí Chico falou assim, bom, se a flor é bonita, todo mundo pode admirar, mas colher não. Essa flor, ela pode ter espinhos, e a vizinha ia gostar que se colhesse a flor do jardim dela, assim como nós não gostamos. Então, olha a indicação
que acontece assim, do simples você extrapola para o complexo. Leon Denis falava, quando que eu vou estar tendo uma inspiração boa, né? Como eu vou saber se a inspiração é boa, se a mensagem for boa? A gente pensa muito no mundo espiritual. O mundo espiritual, embora ele tenha vários níveis, os amigos espirituais são os que perderam a matéria, o comportamento é o mesmo. Como que você avalia um comportamento desagradável de uma pessoa, um amigo espiritual vivo? Né, pela bajulação, pelo comportamento, pelo que traz o sentido daquilo, a nossa sensibilidade consegue perceber. Mesma coisa no mundo espiritual. Então, a dor, ela é uma bênção. E aí, Leon Denis, ele mostra isso com tanta graça, de uma maneira tão poética, né, que a gente vê mesmo como bênção. Eu não consigo definir o livro, esse capítulo de Leon Denis, ele tem que ser lido, né, e absorvido com a riqueza de referências que ele faz. Então, essa é a grande bênção espiritual da dor. A gente reconhecer e aceitar que, às vezes, nós pedimos essa dor. E perceber que a maioria das nossas dores são provocadas por nós, que nós poderíamos evitá-las. E, principalmente, que nós já estamos na direção certa, né? Porque é a expiação. Então, o futuro só pode ser melhor. Então, gente, não há um só... Eu estou convencida que não há um só filho de Deus que não esteja a caminho da luz. Às vezes ele pode estar no escuro ainda, mas ele está a caminho da luz. E é a obrigação de quem tem a lanterna ajudar. Sim. Né? Então, eu tenho certeza que todos nós estamos a caminho da luz. Todos nós, em diferentes níveis. Sim. Todos nós. Porque Deus não seria justo se ele tivesse privilegiado alguém. Então, os direitos são iguais. Então, Andréia, a gente quer te agradecer muito por esse aprendizado, por você ter compartilhado o seu tempo e conhecimento conosco, até porque aí em São Paulo já é bem tarde, né? Então, a gente agradece, a gente quer fechar com uma prece. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Olha, quando a situação é muito importante, o momento é importante, o significado é muito importante para mim, e eu não tenho palavras, eu digo eu te amo. Então, eu te amo, Fernanda, eu te amo, Jussara, todas as pessoas assim, com quem eu já tive contato, que está ouvindo, eu amo profundamente. Quem eu ainda não tive contato, eu também amo. Porque vocês que estão ouvindo, vocês são instrumentos de caridade para mim, para me fazer estudar, né? E eu sei que vocês são muito gentis, e tudo que a gente fala não é uma gota do conhecimento do que a gente tem na doutrina, dos missionários todos, não é nenhuma gota, mas o fato da gente discutir coloca a gente em oração. Então, todo momento que a gente ficou discutindo coisas do bem, a gente estava em oração e nos conectando a coisas boas, aos pensamentos bons. Então, isso foi uma grande caridade que vocês tiveram para comigo. Então, é um agradecimento imenso e dizer, eu te amo, receba aí as vibrações, recebam todas as vibrações do meu amor. Foi ótimo esse reencontro de nós três aqui, Nossa. Maravilhoso, adorei. Muito obrigada, Ju, por ter aceito também nosso convite. Ju, você gostaria de nos conduzir numa prece para fechar? Claro, vamos lá. Envolvidos, então, nessas vibrações de amor, nesses momentos em que podemos compartilhar, junto com a nossa querida Andréia, esses ensinamentos, refletir sobre as lições de nosso mestre, de seus seguidores, daqueles que nos trouxeram ainda mais esclarecimentos, para que pudéssemos sair da zona escura de nós mesmos. O caminho que ainda trilhamos em direção à luz, de volta à casa de nosso Pai,
ainda se encontra salpicado de dores, de desafios, como os que ora vivemos em humanidade, mas que possamos seguir com a certeza de que continuamos sendo sempre os filhos queridos de nosso Pai Celestial, aqueles que recebem as bênçãos através dos benfeitores espirituais e que estão nesse momento sendo convidados à escolha de melhores caminhos através das escolhas diárias que podemos realizar em nossas vidas. Que nos sintamos todos fortalecidos por este amor que ora sentimos, que ora vibra em nós, e que ele também inunde os nossos lares, os nossos familiares, aqueles entes que nos são queridos, inclusive os que já partiram. E que possamos, mais vezes ainda, unir os nossos corações para louvar ao Cristo, para agradecer a Deus por todas as bênçãos que são tão mais numerosas do que as dores que encontramos no caminho. Que o Pai de bondade e misericórdia nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, Ju. Obrigada, Andréia. A gente continua conectado, nossos corações conectados pelo amor, no trabalho. Que essas reflexões possam ser acolhidas, né, por nós, para que nós possamos colocar em prática, e aí sim as ações impulsionadas por essas reflexões é o que vão ficar. Então, muito obrigada, beijo. E para vocês que nos acompanharam até agora, onde quer que vocês estejam, de norte a sul, no Havaí, no Canadá, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, que eu tenho certeza que vão estar. Beijo no coração, ó. Abraço virtual, beijo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.